Deus, eu coloco na tua presença, Senhor, na vida do irmão James. Oh Deus, eu sei que o Senhor já usou a vida dele, já falou a vida do coração dele. Então, Deus, que o Senhor continue a falar, que Deus use a vida dele, Deus, para falar aos nossos corações. Que essa palavra, Deus, venha vivificar em nossos corações e que, através dela, Deus, nós venhamos, Deus, cada dia mais nos achegarmos ao Senhor, Deus, cada dia mais sermos mais parecidos com o Senhor, Deus. Muito obrigada, Deus, por tudo. Muito obrigada, Deus, pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor, Deus, que foram oferecidas, Deus, aqui na tua casa, Deus. Muito obrigada por cada irmão que está aqui, Deus, por cada um que se despertou a estar, Senhor, na tua presença, te adorando, Deus. Esteja conosco, continue falando aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. As crianças estiveram estão se dirigindo à saúde. E eu convido a frente, o irmão Anderson é membro da igreja, a primeira igreja matriz da igreja. E Deus falou com ele nesse dia, nessa semana, e vai falar conosco também, através da vida dele. Então, os irmãos esperam sempre colocando o irmão no altar do Senhor. E abra o seu coração nessa noite, para que o Senhor possa falar no seu coração, possa fazer diferença no coração da sua vida. Amém? Eu saúdo a amada igreja com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Amados, é um privilégio, né? É sempre um privilégio estar conhecendo mais uma parte do povo de Cristo, mais uma parte da minha família, aqueles que vão assim estar comigo. Louvado seja o Senhor conosco. Se não desviar nem para a esquerda nem para a direita, perseverar na presença do Senhor, estaremos todos reunidos naquele grande dia, naquela grande ceia, a qual nos aguarda na eternidade. Amém? Eu fico feliz por estar aqui. O pastor me passou a incumbência e esse privilégio de estar ministrando a palavra para os amados na sexta-feira à noite. Confesso que fiquei preocupado quando ele falou: domingo você pode ir lá, você pode ministrar a palavra lá em Indaiabira, se domingo que vem, né? Daqui 10 dias. Ele: não, esse domingo mesmo. Eu falei assim: pastor, hoje é sexta-feira à noite. E eu já falei com ele algumas vezes que eu gosto de receber uma responsabilidade com um pouco de antecedência, porque a gente tem que buscar, não é verdade? Há um risco, um perigo muito grande da gente colocar a nossa vontade, né? Aquilo que a gente quer falar e não aquilo que Deus tem para poder falar. E quando a gente tem tempo para poder orar, o Senhor vem e fala, a gente consegue discernir melhor a voz do Espírito Santo no nosso coração, diferenciar da nossa própria voz e passar aquilo que o Senhor tem para poder falar com a igreja. E confesso que na sexta-feira eu estava muito cansado, a semana foi puxada, e eu não meditei à noite, nem orei, eu desabei, fui dormir. Você tem que dormir, que eu não vou nem conseguir fazer nada, eu tenho que descansar. E no sábado de manhã, quando eu acordei, eu fui pegar o celular para dar uma olhada, e de repente tinha uma mensagem de minha prima, que mandou para mim, e eu falei assim: Deus usou, né? Passou uns 5, 10 minutos, outra mensagem chegou. E eu falei assim: realmente Deus está querendo falar alguma coisa. E Ele está confirmando, né? Deixa eu tentar encontrar aqui, louvado seja o Senhor, aqui a mensagem dela, para poder ler para os amados. Eu estava preocupado, né? Será Deus? Se é de ti mesmo? Eu tenho que ir lá falar. E ela mandou uma mensagem parecida assim: nunca deixe de fazer algo de bom que seu coração lhe pede. O tempo poderá passar e as oportunidades também. Não se esqueça de que meta a gente busca, caminho a gente constrói, desafio a gente enfrenta, vida a gente vive, saudade a gente sente. E eu falei assim: Senhor, está parecendo que o Senhor quer que eu não perca a oportunidade. Então realmente eu tenho que ir. Passado alguns minutos, o irmão que nunca me manda uma mensagem, esse irmão nunca me manda mensagem, de repente chega uma mensagem no celular e está escrito: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Por isso, seja forte e tenha coragem. Josué 1:9. Os desafios são só para te ensinar
que você jamais deve se esquecer de que depender de Deus produz força para as vitórias. Aí louvado seja o Senhor, então eu vou depender de Ti, Senhor. Coloca a palavra no meu coração que eu vou meditar e o Senhor vai falar comigo e com a igreja, né? E no dia de hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor colocou, no caso, uma palavra no meu coração que eu vou estar transmitindo. Gostaria que os amados assistam as suas Bíblias no livro de Romanos. Esse ano tem sido um ano que o Senhor tem falado muito a respeito desse tema que eu vou tratar hoje. Se eu não me engano, eu já fui em 2 ou 3 acampamentos ou congressos e o tema foi o mesmo. E eu falei assim: Senhor, tem algumas pessoas aqui que já ouviram isso, já estiveram lá presentes no mesmo lugar que eu, mas o Senhor quer falar, e às vezes Ele vai falar de uma forma diferenciada, né? Porque Ele usa cada um de uma forma diferente. Romanos capítulo 12, amados, seu verso 1º e 2º. Amém? Quem não encontrou, diga misericórdia. Todos encontraram. Está todo mundo aqui afiado, né, na Bíblia. Glórias, louvado seja o Senhor. Romanos 12, verso 1 está escrito assim, amados: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Soberano e eterno Pai, Santo de Israel, Senhor, engrandecido, exaltado seja teu santo nome, Pai, pois somente Tu és digno de toda honra, toda glória, toda adoração, Deus. Ó Pai, humildemente, ó Senhor, venho lhe rogar, Senhor, que o Senhor venha assim tomar primazia. Venha assim, Deus, por meio do Teu Santo Espírito, ó Pai, trabalhar através de mim, Senhor. Venha assim, Deus, nesse momento, repreender a carne, ó Pai, e venha me usar em espírito e verdade para que a Tua igreja venha ser edificada, Senhor. Rogo pelos corações ainda endurecidos neste lugar, Deus, vá se preparando esses corações. Ó Pai, eles já foram preparados pelos louvores, sabemos que os louvores libertam, Senhor. Continua assim, Deus, adubando esse terreno, para que a Tua semente, Senhor, a Tua palavra venha cair em boa terra, e o Senhor venha dar fruto, e fruto para a eternidade, Senhor. É no nome de Jesus, Senhor, que eu lhe peço, e logo Ele já diz amém, graças a Deus. Amados, na Bíblia nós não temos uma teologia sistemática, mas se existe algo parecido com isso, está escrito em Romanos. Paulo, pela misericórdia, era um homem bem estudado. A gente sabe do passado antes dele se tornar um cristão, quem ele era, e ele foi poderosamente usado por Deus para poder escrever acerca da doutrina cristã. E em Romanos ele quase que fez uma teologia sistemática, porque do primeiro capítulo, os 3 primeiros capítulos de Romanos, Paulo vem mostrando que simplesmente toda a humanidade jaz em pecado. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus porque pecamos. Inclusive os judeus que se achavam melhores, ele fala: vocês também estão em pecado. Não há um justo, um que faça o bem, um que busque a Deus. Então, nos 3 primeiros capítulos de Romanos, ele simplesmente condena toda a humanidade. De repente, no fim do capítulo 3, início do 4, ele fala que pela fé nós somos justificados, não através de nossas obras, não através do nosso próprio esforço, mas pela fé nós somos justificados. E a partir de então ele vai mostrar o que é esse relacionamento de fé que nós temos que desenvolver com Deus, que esse relacionamento tem que desenvolver até chegar ao batismo. O batismo significa o sepultamento da velha vida, velha criatura. No capítulo 6 ele fala a respeito disso. No 7 e no 8 ele vai falar a respeito da guerra entre espírito e carne. Aqueles que tentam viver ou permanecem vivendo na carne, esses vão morrer. Agora aqueles que mortificarem as obras do corpo pelo Espírito e viverem em Espírito, esses vão receber a vida eterna. Ele vai mostrando para a igreja em Roma
de que pela fé nós somos salvos, mas que nós temos que dar frutos. E de repente ele chega lá no capítulo 12 e é como se ele estivesse fazendo um resumo disso tudo que ele está falando. E ele pega e fala: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício para eles, amado, era algo muito claro. Hoje em dia a gente não tem costume disso. Hoje em dia, quando se fala em sacrifício de animal, a gente pensa em quê? Macumba, né? Candomblé, alguma coisa assim. Mas naquela época, a adoração a qualquer Deus exigia o quê? Sacrifício de animais. Então, na hora que Paulo fala se apresente como sacrifício, eles entendem qual é a linguagem que ele está falando. Aqueles que são judeus dentro da igreja de Roma, que estavam ali presentes, ouvindo, eles sabem que ele está se referindo, por exemplo, aos sacrifícios do templo, que eles tinham que levar os animais em adoração ou em favor, em relação aos seus próprios pecados, para perdão dos pecados, eles deveriam sacrificar animais. Então eles sabem o que ele está falando a respeito de sacrifício. O problema é que hoje em dia, infelizmente, o Evangelho tem ficado muito superficial. Palavras como abnegação, sacrifício, renúncia, abrir mão, essas coisas assim não são muito pregadas numa grande maioria. Uma minoria ainda prega, mas uma grande maioria não tem pregado mais isso. O Evangelho hoje tem se conformado de acordo com os desejos do coração de um nicho da sociedade, né? Tem aqueles que almejam ter riqueza, então hoje tem um evangelho ou teologia da prosperidade que serve para esses aí. Tem aqueles que são doentes, enfermos e precisam de cura, então tem o evangelho aí dos milagres aí para eles, né? E tem a juventude de hoje. Hoje a igreja cria mecanismos, é como se estivesse dando uma bengala para o Espírito Santo fazer o serviço dele. Parece que o Espírito Santo não dá conta de fazer o serviço dele, precisa de uma ajudinha da igreja. A igreja hoje, para poder chamar a juventude, tem o evangelho de entretenimento, tem que fazer show, tem que fazer eventos para agradar a carne, porque senão o jovem não vem. Sendo que Deus pediu que nós pregássemos a palavra dele, que quem iria convencer do pecado, da justiça, do juízo seria quem? Parece que é uma incredulidade da igreja. A igreja quer dar um jeitinho para poder ajudar o Espírito Santo. O Espírito Santo não dá conta de fazer o serviço. Então o evangelho hoje está um pouco superficial. Ele está aguado. Não é o evangelho de Cristo. Isso é um perigo, gente. Jesus falou: quando porventura o Filho do Homem voltar, retornar, achará fé na terra. Ele não falou isso? Não está escrito isso na Bíblia? Por que ele falou assim, porventura achará fé na terra? É porque nos últimos dias, antes do retorno dele, todo mundo vai estar com Cristo? Todo mundo vai estar firme na rocha? Todo mundo vai estar convertido mesmo, cheio do Espírito Santo? Ou poucos serão aqueles que estarão na posição? Jesus fala: confiai por entrar pela porta, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. Nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizei, Senhor, em teu nome fiz milagres, Senhor, e eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se você parar para pensar um pouquinho no que Jesus está falando, isso é uma coisa muito séria. Jesus não está falando para quem está fora da igreja, não. Jesus não está falando para quem está no mundão, não. Jesus está falando que tem pessoas que usam o nome dele. Você já viu alguém no mundo aí, no boteco, usar o nome de Jesus fazer alguma coisa? Você já viu um ateu usando o nome de Jesus fazer alguma coisa? Jesus está falando para a igreja. E ele está falando que nos últimos tempos, antes de ele voltar, muitos dentro da igreja vão estar perdidos. E eles não vão saber como perdidos. Por causa de quê? Por causa do evangelho superficial que é pregado hoje. Um evangelho substituto. Paulo fala que não há outro evangelho. Qualquer um que pregar outro evangelho que não seja o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo, que essa pessoa seja amaldita. Está lá escrito em Gálatas. E hoje tem sido pregado em evangelhos, cada um de acordo com um nicho da sociedade. Tem igreja para surfista, igreja para homossexual, igreja para tudo hoje em dia.
pregar a palavra. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. O que está faltando na igreja é fé, crer que Deus possa fazer e buscar, interceder, orar, porque Deus nos deu essa ferramenta como um privilégio para participarmos da salvação dos outros. A igreja tem orado? Nós oramos muito pouco. Muito pouco. E ainda quer que o Espírito Santo age sem oração? Tem aquele ditadozinho que a gente usa muito: pouco oração, pouco poder. Muita oração. Como é que é o ministério? Como é que estão os ciclos de orações? Você vai fazer um evento onde tem show gospel, vixi, bomba. Mas vai chamar a igreja para orar. Você conta os gatos pingados. Você consegue contar sim, com facilidade. Mas vai ter um showzinho, vai ter uma músicazinha, vai ter um batuquezinho. Está todo mundo lá colado. Não é assim? Precisa fazer a obra, precisa evangelizar. Chama as pessoas para poder participar, elas não vêm. Mas se tem festa, está todo mundo junto. E a gente tem que se examinar. E Paulo ordena isso, para a gente se examinar constantemente, para ver se a gente está permanecendo na fé. Porque possivelmente a gente às vezes nem encontrou Jesus ainda. Nós somos convencidos, mas ainda não somos convertidos. É por isso que a Bíblia constantemente fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É por isso que Deus fala que poucos são os que se salvam, porque a grande maioria dentro da igreja está perdida. Tem muita gente perdida aqui hoje. Gente, é um perigo enorme isso. Enorme. Porque a pessoa não está aproveitando nada que está no mundo, e quando Jesus voltar não vai receber nada da eternidade. É a pior posição, é aquele que quer ficar em cima do muro. É a pior posição que existe. Ele não vai usufruir de uma coisa e não usufruir da outra. Ele perde o tempo dele total. Antes de ir para o mundo e viver o mundo do jeito que o mundo vive, pelo menos ele vai gastar a vida dele lá, do que fingir ser uma coisa que ele não é. Tem muitas pessoas que nem fingem, elas acham que são, mas estão sendo enganadas. Infelizmente ainda não receberam Jesus. Então nesse dia de hoje a gente vai falar um pouco sobre sacrifício vivo, né? Eu acabei nem falando qual é o tema dessa palavra, dessa pregação de hoje. O tema é igreja, uma comunidade de mortos vivos. Espanta, né? Mas é o que nós somos se nós formos realmente cristãos. Nós somos mortos vivos, e vocês vão entender isso. Então eu estou falando aqui a respeito de um contexto que Jesus deixa claro quando ele fala que muitos dos nomes deles estão perdidos e não vão entrar. E ele fala: nunca vos conheci. Ele está falando uma pessoa que estava dentro da igreja: não te conheço, não te conheço. Mas isso é possível? Gente, vamos para a parábola do semeador. Vocês lembram da parábola do semeador? Pega lá em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, para vocês verem que isso é bíblico. Tem pessoas que estão na igreja, não tiveram encontro pessoal com Cristo ainda, são pessoas religiosas, mas não são nascidas de novo, e tem que tomar cuidado. Se porventura você sentir hoje que está nessa posição, busque a Deus, clame a Deus, se renda a Deus, peça a Deus para vir fazer morada, porque Ele vai fazer isso. Está lá, Lucas capítulo 8, a gente conhece já a parábola. O semeador sai a semear a semente, ele joga a semente e parte da semente cai em beira do caminho, parte da semente cai em meio às pedras, parte da semente cai num terreno que tem espinhos, e parte da semente cai num solo fértil, num solo bom. Aí Jesus vem explicar o que significa cada uma dessas coisas a partir do verso 11. Capítulo 8, Lucas 8, 11, Jesus vem explicando o que significa cada uma dessas figuras de linguagem que ele usou ali. Ele fala: essa é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são aqueles que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Essa pessoa nem entende, essa pessoa nem compreende. Essa pessoa, apesar de Deus ter lançado a palavra no coração dela, ela não está nem dentro dos chamados, porque ela não chega a entender a mensagem. Ela não vem para a igreja, ela ouve, não dá valor nenhum e
sai. Por quê? Porque o inimigo vai lá e rouba a palavra antes dela compreender a mensagem, não é? Vamos continuar. Aí ele continua falando: e os que estão sob a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, no tempo de tentação, de prova, se desviam. Estes vêm para a igreja, ficam um pouquinho, mas quando vem as provas, vem as tentações, vem as bandejas, eles acabam desviando. Essa pessoa está salva? Não, né? Está deixando claro aí. E o que caiu entre os espinhos, esses são aqueles que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Se você olhar lá em Marcos 4, que é a mesma parábola, lá fala que não dá fruto. Se você falar em Mateus, vai falar que não dá fruto. Esse fruto com imperfeição aqui não dá fruto. Está falando que não dá fruto. Agora, essa pessoa aqui, ela volta para o mundo? Ela fica dentro da... Ela está salva? Não está salva. Ela não dá fruto. Se você olhar em Marcos, o contexto, não dá fruto. Os espinhos sufocam a planta e a planta não dá fruto. Aqui não dá fruto com perfeição. Lá fala que não dá fruto. Então essa pessoa é uma pessoa religiosa. Ela vive uma vida de aparência. Ela até se engana por bater o ponto todo domingo aqui na igreja, ou toda quarta-feira, ou por participar de alguma coisa, de que ela é salva, ela vai na igreja. Mas ela confia mais nas obras dela, na vida que ela vive ali, religiosa, do que realmente confia na obra feita por Deus em Cristo Jesus. Para ela. Essa pessoa está perdida. A última. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam um coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Constantemente essa pessoa dá fruto. Agora cada um se examine. Você tem dado fruto? Você não fala. Avalie a sua própria vida. Veja o tempo de caminhada que você tem com Cristo: 5 anos, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Quantas pessoas através de você Cristo já salvou? Você foi instrumento para salvar quantas pessoas? Que você sabe, essa aqui foi, eu sei que foi através de mim. Deus me usou, e eu orando, intercedendo, eu evangelizando essa pessoa através de mim, veio para Cristo. Quantas pessoas isso aconteceu? Já aconteceu alguma vez na vida? Eu lembro que no primeiro fruto eu fiquei desorientado. Eu fiquei mais de um ano e pouco pregando, eu não via frutos, Senhor. Eu não via frutos em termos de vidas, almas. Transformação já tinha acontecido, que são frutos. Transformação de vida é fruto, mas frutos como almas eu não tinha visto ainda. Eu ficava: Senhor, a tua palavra fala que aquele que está ligado em ti dá muito fruto. Eu não tenho nenhumzinho para poder falar. Eu ficava preocupado, eu orava, eu jejuava e tudo, até pela misericórdia. Depois de um ano e pouco, Deus me usou para resgatar uma vida e eu fiquei mais tranquilo. Depois disso, já tive mais outras experiências, né? Louvado seja o Senhor. Mas a gente tem que ter, a gente tem que dar frutos. Qual a diferença do terreno e meus espinhos para o terreno boa terra? Os dois estão na igreja. Um está perdido, está salvo. O que é que está faltando para aquele terreno e meus espinhos se tornar boa terra? Se você for avaliar e examinar no verso, fala que ele está preocupado com o quê? Com os cuidados Os cuidados da vida não é pecado, não. O que é cuidado da vida aqui? É a família, é o trabalho, são as contas que você tem para pagar, os amigos, os cuidados da vida. Uma parte dele fala deleites, né? Em Marcos ele fala sobre outras ambições, desejo da riqueza. Aí sim, essa parte já beira. A Bíblia fala que você não pode ter dois senhores. Você não pode servir a Mamon, a riqueza, e servir a Deus ao mesmo tempo. A riqueza não pode ser um fim em si mesma, ela tem que ser um meio para glorificar a Deus. Mas tem pessoas que buscam a riqueza como fim. Eu quero ter dinheiro, eu quero ser rico, e o dinheiro é o fim. Ele não pensa: eu quero prosperar para poder usar o dinheiro para a glória. Ele não pensa assim. O foco dele é enriquecer. Aí essa pessoa que tem esse tipo de pensamento, o dinheiro é um ídolo no coração dele, né? Então essa parte aí mas o que está faltando?
Olha lá em João capítulo 12, eu acho que é a melhor passagem para poder mostrar o que é que está faltando. Está lá em João 12, no seu verso, acho que é 23, 24. Isso, João 12, 24. Jesus disse: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito. Aí ele vai mostrar o que é esse morrer em seguida. Quem ama a sua vida, perdê-la. Mas quem neste mundo aborrecer, ou em outras versões, odiar a sua vida, guardá-la para a vida. Os cuidados da vida é isso. Você valoriza mais a sua vida do que valoriza as coisas de Deus. Você vem para Jesus, mas você não se rende totalmente ao senhorio de Cristo. Há partes da sua vida que você quer que controle. Você não quer submeter aquela parte da sua vida ao senhorio de Cristo. Você quer ter controle sobre ela. E se você fizer isso, você não está se sacrificando. Você está amando a sua própria vida. Jesus fala: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma sua cruz a cada dia e me siga. Aquele que tentar salvar a sua vida é a mesma coisa. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la. É isso que ele está falando. Se você não morrer, você não dá fruto. É por isso que Paulo vem e fala: rogo aos irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Porque você tem que morrer para você mesmo. Você tem que morrer para o mundo. Você tem que morrer para o pecado para viver para Deus. Amados, se esse passo de renúncia, de entrega total não acontece, a pessoa vem para a igreja, se torna uma religiosa, mas fica no contexto dos espíritos. Vai viver na igreja, vai se iludir achando que participar da igreja está salvo, mas nunca vai ser transformada plenamente, não vai dar fruto com perfeição. E naquele grande dia, Jesus vai falar: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Temos que refletir, gente. Abra lá em Romanos capítulo 6, verso 7, para vocês entenderem que o que eu estou falando aqui é sério. Romanos capítulo 6, verso 7. Está escrito: porque aquele que está morto está justificado no pecado. Se a pessoa não entregou a vida ainda totalmente a Jesus, não abriu mão do seu querer, da sua vontade, ele permanece vivo. Ele não morreu ainda. E a Bíblia fala que se você não morreu ainda para você mesmo, se você não morreu para esse mundo, para o pecado, se você não abriu mão de você ter controle sobre a sua vida, se você quer ter controle em qualquer aspecto da sua vida ainda, você está vivo. E se você está vivo, você não está morto. Nesse contexto, se você não está morto, você não está justificado. Então a fé que você professa é uma fé sem obra. Que a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. Não tem efeito. Há necessidade de morrer para o mundo, morrer para nós mesmos, nos rendermos totalmente à soberania de Cristo e permitir que Ele transforme cada aspecto da nossa vida. Se isso não acontecer, a gente não foi salvo. E como é que isso acontece, irmãos Carlos? Olha em Romanos, Paulo explica tudo isso em Romanos, boa parte. Romanos capítulo 8, no seu verso 12 e 13, Paulo vem dar a dica do que você tem que fazer para que você possa morrer para o mundo, morrer para si mesmo e viver para Deus e, consequentemente, ser justificado em Cristo e ser salvo. Louvado seja o Senhor. Está escrito aí: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne,
que acontece? Morrereis. Mas se pelo Espírito, esse Espírito aí está com E minúsculo, mas é maiúsculo, é o Espírito Santo que nos capacita a fazer a vontade de Deus, a gente não consegue fazer sozinho. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então o segredo é depender de Deus, buscar a Deus para mortificar as obras do corpo. Mortificar a minha vontade, aprender a viver a vontade de Deus. Como é que isso acontece? Paulo fala: apresentei os vossos corpos como um sacrifício. Vocês têm que morrer. Sacrifício vivo. Vocês vão morrer para você mesmo, vocês vão morrer para o mundo, vocês vão morrer para o pecado. Vivo, vocês vão viver de agora para frente para Deus. Vivo e santo. Como é que eu santifico a minha vida? Lá no Salmo 109, verso 9, tem uma pergunta assim, o salmista fala: como o mancebo purificará o seu caminho? Qual é a resposta? Alguém falou aí, fala alto. Observando conforme a sua palavra. Jesus no capítulo 17 de João, quando ele vai orar ao Pai, vai restituir a glória que ele tinha com ele na eternidade, e para poder proteger todos aqueles que iriam vir para ele fala assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como é que eu mortifico a minha vida? Vivendo a palavra de... Alguém tem estudado a Bíblia? Quantas horas por dia? Quantos minutos por dia? Porque às vezes nem chega a hora, né? Chega só na casa dos minutos mesmo. Se você não estuda a Bíblia, não aprende a Bíblia, tem como você viver a Bíblia? Se você não vive a Bíblia, como é que você vai mortificar o corpo? E se você não mortifica o corpo, você não morre, você vai mortificar. Você está entendendo uma coisa ligando a outra? A gente vive a vida, os cuidados da vida, os espinhos vão crescer para tudo quanto é lado, a gente não tem tempo de orar, não tem tempo de ler Bíblia, estudar a Bíblia. Se a gente não sabe, vai viver como? Vai viver do legalismo. É o que acontece, acaba. A pessoa vem para a igreja, vive de legalismo, se veste como crente, ouve música de crente. Isso é legalismo. Ele não está tendo comunhão com Deus, não está vivendo a palavra, não está permitindo a transformação de dentro para fora, está tentando maquiar por fora. É sepulcro real. A grande maioria dos que estão na igreja são sepulcro real, porque não dedica tempo para Deus, não ora, não jejua, não lê, não estuda, não pratica, porque não tem como praticar aquilo que você não sabe. Como é que a vida vai entrar em você se você não come pão? Jesus é o pão da vida, Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é a palavra, a Bíblia é Jesus. Se você não vive, não tem como absorver essa vida. Jesus tinha falado em João capítulo 6, verso 63, ele fala assim: o Espírito é que vivifica, a carne para nada presta ou aproveita. As palavras que vos tenho vos dito é Espírito e vida. A palavra que eu vos tenho vos dito, o que está escrito aqui é Espírito e vida. E se eu não medito nisso aqui, se eu não vivo isso aqui, não tem como eu receber essa vida. É vivendo a palavra, absorvendo a palavra, que eu recebo vida espiritual e mortifico as obras do corpo para viver. Você acha isso mesmo? Abra lá em Tiago. A palavra de Deus ela não se contradiz, ela só se confirma. Abre em Tiago, capítulo 2, capítulo 1, verso 22. Isso mesmo. 1, 21. 21, 22. Tiago 1, 21, 22. Está escrito: pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra, e não somente enganando-vos com falsos. Tiago vem alertar, você tem que praticar. A palavra, ela é santa.
reta, boa. Nós somos alguma coisa disso? É por isso que fala que está sendo um enxerto. Não faz parte da nossa natureza. Mas a gente tem que colocar em prática para que ela possa ser inserida. Quem é agricultor aqui sabe quando enxerga uma laranjeira, um limoeiro aí, não faz parte, mas você cola, enxerga, os dois crescem juntos, depois a laranja e limão no mesmo pé. Não é assim? Teve um enxerto, um tecido que não fazia parte daquele lugar, um enxertado ali. É o que acontece com a palavra de Deus na nossa vida. E quando a gente vive essa palavra, ela começa a fazer parte de nós e nos transfere vida. A palavra de Cristo é espírito e vida, é ela que vivifica a nossa vida. Se a gente não vive a palavra de Deus, consequentemente a gente não vai mortificar as obras do corpo, vamos viver de religiosidade, de aparência, não vamos passar pelo novo nascimento, porque é a palavra de Deus que gera o novo nascimento em nós. É ela que faz a gente ser transformado, é ela que nos santifica. Como é que eu sei que eu passei por esse novo nascimento? Quem está ligado na videira dá fruto. Dá fruto. Cada um se examine a si mesmo. Olha a sua vida quando você teve um encontro com Cristo e olha a sua vida hoje. No tempo que teve mudança, transformação. Hoje, você sente desejo por Deus? Você sente falta de ler a Bíblia? Você sente falta, mesmo que você não consiga orar, mas você, o Espírito Santo te conscientiza de que você não orou o tanto que devia ou não orou de jeito nenhum durante a semana, você fica agoniado. São sinais evidentes de que Deus está trabalhando, porque quem opera isso na gente não somos nós. Não sou eu que vou pegar a Bíblia sozinho aqui, com toda a minha força, vou começar a praticar. Se Deus não me capacitar, eu não faço isso. É Ele que faz através de nós. A única coisa que eu faço é permitir Deus trabalhar em mim. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, verso 13, que tanto querer quanto efetuar provém de Deus. Então nem o desejo de buscar segui-lo vem de mim. Porque se dependesse de mim, eu não queria saber, não quero nada de Deus, não. Se dependesse só de mim, único e exclusivamente, o pecador miserável que eu sou, nem ia buscar Deus. É Deus, com sua infinita misericórdia, que me escolheu desde antes da fundação do mundo, me separou, me chamou. É Ele que tem derramado no meu coração o desejo de servi-lo, e hoje eu consigo praticar a vontade dEle. É Deus, através do Espírito Santo, que nos capacita. Mas eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler Bíblia, estudar Bíblia, de escutar louvores, de escutar pregações. Eu não sinto vontade de evangelizar. Eu fico a semana toda e não toco no nome de Jesus com ninguém. Eu sempre numa roda de crente, eu só falo de futebol. Não sai um Jesus em momento nenhum da minha boca. As meninas só falam de malhação e os meninos só falam de futebol, videogame e lá. Não falam nada de Jesus. Tem vergonha de falar de Jesus às vezes. Ah não, eu? Que é isso? O que o pessoal vai achar? Essa pessoa está recebendo a ousadia vindo do Espírito Santo? Realmente o Espírito Santo está habitando nessa pessoa? Tem que se examinar. Pedro fala, mas abre lá em Pedro, 1 Pedro. Vamos dizer, eu estou passando em vários livros e todos falam a mesma coisa. É porque é Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Pedro fala a mesma coisa do Tiago. Ele fala assim, 1 Pedro 1, 22: purificando as vossas almas na obediência a Deus. Então, eu venho para Cristo, começo a renunciar à carne, abrir mão da carne, da minha vontade, começo a colocar em prática a palavra de Deus. Então assim, purificando as vossas almas, as vossas vidas, em obediência à verdade. A tua palavra é a... Então você substitui verdade pela palavra, é a mesma coisa. Purificando as vossas almas na obediência à palavra.
para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Aí ele vem falar sobre o novo nascimento. Sendo de novo gerados, é o novo nascimento que Jesus fala que é necessário a gente passar. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, não de espermatozoide com óvulo. É isso que ele está falando de corruptível. É aquilo que é passageiro. Nós vamos morrer, a matéria nossa está morta, não é eterna, né? Não de semente corruptível. Aí ele fala, mas da semente incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para. Nós somos gerados através da palavra de Deus. Se eu viver, tenho que purificar minhas almas de obediência à verdade, de obediência à palavra. Mas se eu não conheço a palavra, eu vou ver o quê? Uma ilusão, faz de conta, uma religiosidade. É por isso que a gente tem um testemunho tão fraco às vezes, e as pessoas não conseguem perceber uma convicção. Quando a gente abre a boca para falar a respeito do Evangelho, as pessoas não conseguem perceber uma convicção na nossa fala, uma certeza, porque às vezes a gente não tem ainda isso, não tem ainda, a pessoa não consegue perceber. Geralmente quem tem, as pessoas chegam e falam, você é diferente, você não é igual aos outros crentes, não, você é diferente. E eu fico triste quando eu escuto isso. Triste. Porque eu percebo que muitos irmãos não nasceram de novo ainda. Não estão tendo a ousadia de Cristo para poder testemunhar, para poder santificar a vida. Porque o Espírito Santo nos conduz para uma santificação. Todo aquele que é justificado, consequentemente, a vida dele passa por um processo de santificação. A santificação é uma evidência de que ele foi salvo. Aquele que não foi justificado não consegue se santificar. Aí você chega para ele às vezes para poder ensinar alguma coisa bíblica, ele resiste. Não, mas isso, não, mas aquilo. Não, mas está na Bíblia. Mas não é nascer de novo, não morreu ainda, está vivendo a vida que ele quer viver, não é a vida que Jesus quer para ele. Ele não abriu mão do querer dele, da vontade dele, ele está tentando salvar a vida e vai perdê-la. Vai perdê-la. Jesus falou que tem que abrir mão, por amor dele, e vai salvar. É complicado. E se eu não estudo a palavra, dificilmente eu vou ter discernimento e vou amadurecer. Quando vocês veem um irmão que busca orar mais, busca ler mais a Bíblia, abre mão, começa a abrir mão de ir para certos lugares, alguém começa a fazer algum tipo de piada, alguma coisa, ele não ri, ele não participa daquilo, evita alguns contextos, você vai dizer, esse irmão está fanático. Não, ele é um cristão verdadeiro, autêntico. É um dos poucos que vai ser salvo, a maioria está perdida. Ele se destaca porque ele já teve um encontro e Deus está santificando a vida dele, ele está aprendendo com a palavra e está ficando diferente a cada dia, porque ele está se aproximando daquele que é santo. E quanto mais você se aproxima de Deus, vivendo a palavra de Deus, você vai ficar diferente das demais pessoas, não vai ficar igual. Aí na hora que aparece alguém nesse sentido, tadinho do irmão, meu irmão é apedrejado, o irmão é tudo, porque a maioria não tem o mesmo comportamento, não tem a mesma conduta, porque ainda não morreu para o mundo, não morreu para si mesmo. E às vezes o irmão tenta explicar alguma coisa que é espiritual, a pessoa simplesmente não entende, não consegue entender aquilo. Fala assim, mas está na Bíblia, fala assim, não consegue assim não. A nossa cultura, gente, imagina, a gente tem que ser sal, né? Não só ter aparência, mas tem que ter o sabor. Para poder, onde a gente chegar, o ambiente que a gente chega, as pessoas mudam com a nossa presença. Exemplo: se você é uma pessoa que realmente é sal com sabor, não é insípido, porque Jesus fala que aquele sal que fica insípido, sem sabor, para nada mais. Jesus é duro nas palavras. A pessoa fala assim, Jesus é amor. Não, ele puxa dele. Mas nada mais presta você ser jogado fora e pisado pelas palavras do próprio Jesus Cristo. Então, se você chega no ambiente e as pessoas estão lhe falando de promiscuidade, de imoralidade, fazendo piada a respeito de coisas imorais, e você chega no ambiente e o pessoal vem cá, deixa eu te contar para o crente? Uai, tem alguma coisa errada no seu testemunho. Porque se eles não têm vergonha de falar você a respeito de alguma coisa obscena com você, é porque você não está sendo salvo. Porque quando você é salvo, você chega no ambiente,
Se as pessoas estiverem falando alguma coisa, elas param. Param porque você entrou ali, não é porque você é melhor não. Você é pecador tanto quanto elas. A diferença é a presença de Deus na sua vida. Elas sentem, apesar de não perceberem e entenderem, mas a sua presença no ambiente modifica todo o contexto. Se você sai, eles voltam a falar o que eles estavam falando. Mas com você lá, eles não têm nem coragem de abrir a boca. Quando é que isso acontece? Quando eu tenho um testemunho dele. Quando eu estou realmente vivendo a palavra de Deus. As pessoas vão se chocar muitas vezes com seus posicionamentos, mas você tem que dizê-los para que haja diferença, haja distinção. Santificação, gente, não é perfeição não. Às vezes vocês acham que santificar é uma pessoa perfeita. Não é. Santificar é distinção, separação. Você é uma pessoa separada para Deus e para a obra dele. E as pessoas conseguem perceber que o seu comportamento é diferenciado. E geralmente é diferenciado para melhor. Para melhor. As suas escolhas, o que você pensa, o que você fala, tudo é diferente. Aí às vezes você é crente, mas usa de gíria o tempo todo. Você abre a boca e fala palavrão, ou fala gíria, você se veste de uma forma que não está de acordo com o padrão bíblico, né? Geralmente as mulheres usam roupas muito sensuais, que chamam a atenção para o corpo, coisa que Deus condena. Ela acaba se tornando uma pedra de tropeço para outras pessoas que estão ali, ou então para irmãos dentro da própria igreja, porque os irmãos vão acabar sendo seduzidos. E às vezes a pessoa não percebe isso, não percebe porque está faltando comunhão, está faltando intimidade, não está conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele talvez ainda não teve nenhum encontro com Deus ainda. Para vocês perceberem o tanto que a gente é contaminado pela cultura e que a gente às vezes não dá testemunho, e a gente fica até com vergonha de dar testemunho. Eu vou contar uma situação que, assim, eu estava estudando a Bíblia, né? Logo no início da minha caminhada com Cristo, né? Vocês não conhecem a minha história, mas eu era ateu. Eu não acreditava que Deus existia. Escarnecia, zombava, fazia brincadeira com o nome de Jesus, o nome de Deus, fazia tudo isso. Deus permitiu uma situação complicada na minha vida para quebrar o coração duro, feito pedra, e dentro desse contexto eu acabei aceitando Jesus e estudando a Bíblia. Primeira vez que eu li a Bíblia para poder achar erros, defeitos, para poder mostrar que a Bíblia estava errada. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia, foi para isso. Eu li a Bíblia em 3 semanas, para mostrar que isso aqui estava errado. Quando eu terminei, eu vi que fazia sentido, mas não queria dar o braço a torcer ainda, né? Vi que não tinha coerência, mas não queria dar o braço. Levou um tempo para poder aceitar a Bíblia. Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia e paciência comigo, quebrou meu coração, e eu, louvado seja o Senhor, aceitei Jesus, fui transformado. Mas estudando a palavra diariamente, teve uma vez que caiu uma ficha na minha cabeça. Aí eu nunca tinha pensado nisso, mas como é que eu vou fazer agora? Gente, eu nunca tinha preocupado com isso. E todo mundo faz, é tão normal, ninguém vê coisa errada com isso, mas eu agora acho que não vai ter como eu fazer não. Aí eu pensei, nossa, minha futura esposa não tem como ela fazer isso também. Como é que eu e ela vamos fazer um negócio desse? E se ela fizer e eu fizer, não dá certo, não dá, isso está errado. E aí eu estava confuso, não sabia, fui conversar com alguns irmãos, tive a oportunidade de conversar com algumas irmãs, e uns irmãos estavam lá, foram me visitar e eu fui conversar com eles. E eu disse, irmãos, eu estava estudando a Bíblia esses dias aqui, e Deus me mostrou uma coisa que eu nunca tinha percebido que era errada. Nunca! E todo mundo faz. E assim, eu queria a opinião de vocês. Você tem quanto tempo vocês são crentes? Aí tem 5 anos, tem 4 anos e tal. Aqui você já sabe muito mais, eu só tinha meses de cristão. Esse ano, vocês vão saber responder minha pergunta. Mas, para poder facilitar o entendimento de onde eu quero chegar, eu sabia que poderia haver algum tipo de resistência. Porque sempre quando você vai ensinar algo que é comum dentro da igreja e ninguém mais enxerga como errado, há uma resistência para você poder ensinar o que é certo e a pessoa querer submeter aquilo. Aí eu disse, não vou bem suave, porque aí não tem como eles fugir, vou prender eles na situação e eles vão ter que reconhecer que aquilo é errado. Aí eu falei, tudo bem, agora imagina o contexto então, imagina vocês estão na igreja,
reunidos, grupo de jovens, e de repente entra na igreja aquela irmãzinha que Deus abençoe e tem um corpo mais bonito. E ela entra uma calça toda apertadinha, com um palmo abaixo do umbigo, né? Com um topzinho, um topzinho, mostrando a barriga, com um piercingzinho até no bico para poder chamar mais atenção. É assim, querido. Então, hoje é normal o crente usar brinco, né? Para fazer canto, então imagina, né? Então não vai escandalizar, né? Então, entra essa irmãzinha que Deus abençoou, entra na igreja para poder cultuar e participar do culto de jovens. Ela é crente, é batizada nas águas. Esse negócio está certo? Aí todo mundo unânime, ninguém falou que tá errado. Isso, absurdo. Tudo bem, vamos mudar o contexto. Então agora imagina que vocês estão. Não, tudo bem. Estão em casa e um primo veio passar férias na casa da prima. A prima foi pro banheiro tomar banho. De repente ela se lembrou que esqueceu a toalha no quarto dela. O primo está na sala. Para ela ir no quarto, ela tem que passar pela sala. O primo está na sala assistindo televisão e ela está só de calcinha e sutiã. Ela sai, o primo dela, terceiro. Ela sai de calcinha e sutiã, passa na frente do primo, vai lá, pega a toalha, volta pro banheiro e vai tomar banho. Esse negócio está certo? Aí todo mundo, não, é isso, é absurdo o negócio assim. Então tá, vamos mudar o contexto para você entender o que eu estou querendo dizer. Agora imagine que o bom de vocês, irmã, está numa praia, um biquinizinho, um micro biquíni, no meio de um tanto de homem que vocês nunca viram na vida. Esse negócio está certo agora? E aí, gente, está certo? Complicado, né? A praia santifica as vestes agora? É porque está na praia, pode? Ah, no templo, então não pode? É o templo? Quem é o templo mesmo? Somos? Ela não pode ser pé de tropeço com uma calça e uma camisa, não pode ser pé de tropeço de sutiã, que é maior, tampa mais coisa, mas pode ser pé de tropeço na praia, com pessoas que ela nunca viu. Você está vendo como é que a cultura entra dentro da igreja? Você começa a viver a cultura do mundo sem perceber que está vivendo a cultura do mundo e está fazendo algo que está desagradando a Deus, porque você está sendo pé de tropeço o tempo todo, porque ali tem homens solteiros e homens casados, homens ali naquele ambiente, e você está ali no meio, desnudo, pelado praticamente, as mulheres só estão tampando as partes, tudo está lá de fora, quase tudo, tampou os mamilos, os pelos pubianos, o restante está visível. E as pessoas não têm discernimento. Por que as pessoas não têm discernimento? Porque não estão santificando a sua mente com a... É normal. E tudo que é normal no mundo, depois entra para a igreja, fica normal também. Não está lendo Bíblia, não está estudando Bíblia, não está vivendo a Bíblia. Eu tive isso porque eu estava estudando a Bíblia. Na hora que eu falei isso, só teve uma irmã que falou que Deus incomodava ela quando ela tirava a roupa. Todas as demais gritaram, pularam, falou que as coisas não é mais desse jeito, o mundo mudou. O mundo mudou mesmo, mas Deus não muda. Deus não muda. Eu só estou falando uma coisinha. Existem outras coisinhas, mas, né, para evitar mais resistências, é só para vocês refletirem. Deus pede na palavra dele, em Romanos capítulo 14, verso 13, para a gente não ser pedra de tropeço de forma alguma. E essa é uma das formas que o inimigo usa para ser pedra de tropeço, para, infelizmente, irmãos caírem, tanto homens quanto mulheres. Os homens também são isso aí, quando eles estão bem malhadinhos, tira as camisas e está servindo de pedra de tropeço para as irmãs. Você está entendendo? O corpo, tanto da mulher quanto do homem, Deus separou para os cônjuges. Não é para aqueles que não são cônjuges estarem apreciando. É um privilégio que Deus separou para aquele que vai ser o seu futuro cônjuge. O marido vai ter o privilégio de ver a mulher e a mulher vai ter o privilégio de ver o marido e ninguém mais. É um do outro, isso aí, é algo íntimo. Só que o mundo não vê. Se 50, 60, 70 anos atrás alguém aparecesse de biquíni do jeito que aparece hoje, seria preso, seria crime. O mundo, 50 anos atrás, condenava isso. Só que o mundo jaz nu. E as coisas lá para cá estão melhorando para Deus? Está ficando cada vez
pior, cada vez pior. E isso tem afetado até a igreja. É complicado. Então, voltando, porque nosso tempo está terminando. Então, lá em Romanos ele fala para entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto não é uma coisa de fé cega, não. Exige pensamento, raciocínio. Você faz por vontade mesmo. É o que Jesus fala: quer me seguir? Negue-se. Assim, você tem que escolher, você tem que optar, você tem que lutar. O mundo é racional. Tem que haver um esforço. E Deus está ali para te capacitar. É promessa de Deus, gente, que todo aquele que é salvo, Ele vai tirar o coração de prego, colocar o coração de carne e vai colocar dentro de nós o Espírito Santo para nos capacitar a fazer a vontade dEle. É Deus que faz. A única coisa que a gente faz é se render, deixar ser conduzido, levado. É por isso que Jesus fala: negue-se assim mesmo, porque se vocês não se negar, você vai lutar contra a minha vontade. Vocês não vão aceitar a minha direção. A carne luta contra o Espírito luta contra a carne. Só eu, não sou eu. É a minha vontade, é a velha criatura. Então eu tenho que saber que a minha velha criatura quer farra, quer sexo fora do casamento, quer drogas, quer bebida, quer curtição, quer balada. A velha criatura, o velho homem aqui. Eu tenho que renunciar todo dia. Isso não para, não. Isso é até que Jesus volta ao morro. Se eu não renunciar em algum momento, quando eu sou seduzido, tentado, eu caio em tentação. Por isso Deus manda a gente fugir da aparência do mal. Se você sabe que é tentado no contexto, evita aquela situação, fuja dela, porque se você ficar de pé, você vai cair. Porque só de você permitir que a tentação chegue, você já está dando uma abertura para a queda. Se você sabe que não pode brincar com aquilo, você é alcoólatra, você vai ficar frequentando bares? Exemplo. Não, você vai fugir desse contexto, vai ficar o mais longe possível dessa situação. Mas se você procura o ambiente, mesmo que você fale que não queira, mas você já está no íntimo, você quer sim, você está criando a situação, você está querendo que a coisa aconteça. Então tem que negar a si mesmo, senão não acontece. Assim as demais outras coisas. E quando a gente renuncia e pratica a palavra, a gente é santificado. A palavra de Deus não santifica, mas se eu quero fazer a minha vontade, não tem santificação certa. Esse culto é racional. E ele fala: não vos conformeis com o, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. Não tome a forma do mundo. O que está acontecendo hoje em dia, gente? Para a gente poder falar a respeito do Evangelho, a gente está assumindo o contexto do mundo dentro da igreja para atrair as pessoas do mundo para a igreja. É a pegadinha que eu falei que a gente coloca lá para tentar ajudar o Espírito Santo, como se ele precisasse da nossa ajuda nesse contexto. Eventos que são criados, palcos, né? São púlpitos. Alguns púlpitos que têm jogos de luzes. Parece boate. Para quê? Para agradar quem? O jovem. Não, tem que colocar para chamar a atenção. Não precisa não, prega a palavra. Ora, quem faz a obra é o Espírito Santo. Se for das ovelhas de Jesus, vai vir. Se não for, é bode e vai embora. Jesus virou para os judeus e falou assim: vós não sois as minhas ovelhas. Imagina se eu ouvir de Jesus uma coisa dessa. Jesus olha nos seus olhos: vós não sois as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você queria passar por isso? É duro, mas Jesus fala isso lá, quando ele vai falar com os judeus. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Quem passa somos nós. A gente fica dizendo: que pena, que dó, qual que vier para fazer isso? Deus não, Deus prega a palavra. Olha, João, prega, confia. Aqueles que são das ovelhas minhas vão vir para Cristo. Aqueles que não são vão embora. Vão embora. A própria pregação da palavra vai fazer separar. Mas aí você cria um contexto de festas, de tudo, você vai atrair um bocado de bode. E aí os bodes vão vir tudo para a igreja. E o que vai acontecer depois? Você tem que continuar fazendo aquelas coisas, porque senão os bodes vão sair. E aí você deixa de pregar a palavra, porque se pregar, falar sobre pecado, falar sobre alguma coisa, o pessoal não vai agradar, vai embora. Não, pregue a palavra. Quem é cristão, gente, não tem coisa melhor do que ouvir a palavra de Deus.
cristão vê, você sente prazer em ouvir a palavra de Deus. Agora, quem não é cristão verdadeiro fica incomodado. Aquilo dá sono, dá agonia, você quer sair do lugar. Por quê? Deus falou que aquele que ouve a palavra de Deus, este é de Deus. Amém, amados? Vocês entenderam? Por que nós temos que ser uma comunidade de mortos vivos? Porque nós temos que oferecer nossos corpos como sacrifício vivo. Nós temos que estar mortos para o mundo, mortos para nós mesmos, mortos para o pecado e vivos para a honra e glória do nome santo do Senhor. Amém? Então, aquilo que porventura não tenho, Deus não me usou para poder falar, venha falar assim poderosamente em seus corações. Meditem a respeito disso, reflitam, avaliem a sua própria vida, examinem-se a si mesmos, percebam se vocês têm crescido em santidade, têm dado frutos, se vocês resistem ou não aos ensinamentos bíblicos, aos posicionamentos bíblicos. Se você estiver vivendo dessa forma, saiba, possivelmente você ainda não é convertido, é um convencido, mas não é convertido. Confesse isso diante de Deus, peça a Deus misericórdia, coloque o joelho no chão, chore, clame, peça ao Senhor para me fazer morada, que o Senhor vai ouvir essa oração. A oração que é feita segundo a vontade dele, ele faz, ele realiza. E a Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade para serem salvos. Amém? Senhor, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Agradecemos o irmão Jamerson e pedimos ao Senhor que continue falando através dele, tanto na igreja como também conosco. Irmãos, vocês perceberam que todas as palavras que nós estamos recebendo têm impactado as nossas vidas de maneira que a gente tem que tomar uma atitude, né? E graças a Deus eu tenho visto que essa igreja, realmente os irmãos dessa igreja, poucos ainda, tímidos, mas eu tenho visto mudança de atitude. E eu quero